Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Marcos capítulo 8. Estamos dando continuidade às pregações neste Evangelho. Marcos capítulo 8, faremos a exposição do verso de número 27 até o verso de número 33. Marcos 8, versos 27 até o verso de número 33. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar. Porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor, quero te pedir, Pai, neste momento, que o Senhor me use na pregação, Pai, da Tua Palavra. Que, Senhor, eu possa ser realmente um instrumento Teu na proclamação do Teu Evangelho. Que eu anuncie, Pai, o que deve ser exposto nesta noite. Com intrepidez, Pai, com ousadia, Senhor. Me usa, Senhor, para a edificação do Teu povo. Me usa, Senhor, se utiliza da Tua palavra para a salvação do perdido. Exorta-nos, encoraja-nos, alimenta-nos, fortalece-nos através da Tua palavra. Usa-me, ó Deus, eu te peço. Apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas debilidades e fraquezas, que nada disto, Pai, seja um obstáculo para a glória do Teu Evangelho. É o que eu te peço, ó Deus, e peço-te isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Talvez você já tenha experimentado ou tenha passado por situações em que você começa a fazer algo muito bom. Algo muito bom no seu trabalho, algo muito bom nos seus negócios. Você começa a fazer e você pensa assim, puxa vida, como eu estou indo bem e como eu tenho tido um grande progresso em tais coisas. Outras pessoas talvez olhem e tenham olhado para você e tenham dito, rapaz, que coisa maravilhosa, como ele tem sido bem-sucedido nos seus empreendimentos, nos seus estudos, em tudo aquilo que ele tem se envolvido e tem passado a fazer. Mas então, de uma hora para outra, de um momento para o outro, as coisas não caminham mais tão bem como deveriam. Você se vê então atropelado, você se vê fazendo uma bobagem muito grande depois de ter subido a altos lugares de destaque, talvez, fazendo coisas tão boas e do nada você então faz uma coisa muito feia e muito errada e, puxa vida, parece que tudo aquilo que você fez até se perdeu. Você pensa, puxa, que complicado, né? Fiz coisas tão boas, mas aqui agora eu vacilei grandemente e então a gente acaba até se frustrando, enfim. Talvez você tenha passado por algo semelhante em alguma ocasião na sua vida. No texto que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de Marcos, nós encontraremos algo semelhante a isto. Quando alguém, então, ele está
numa ocasião em que ele revela um conhecimento e uma declaração tão grande, tão profunda e tão maravilhosa, e poderíamos dizer assim, ele estava como que aqui no topo, mas então, de uma hora para outra, em pouquíssimo tempo, ele leva um tombo e então passa a fazer e a falar e revelar que ainda há muitos problemas, há muita imperfeição, há pouco conhecimento. É necessário, inclusive, que essa pessoa, receba algum tipo de exortação. Nós veremos isto aqui, meus irmãos, na palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos. E muito do que é falado aqui, muito do que é experimentado pelo próprio apóstolo Pedro, bem como pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo que aqui estavam envolvidos, é muito daquilo que nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, experimentamos hoje também na nossa caminhada. Nós temos acompanhado este Evangelho de Marcos e nós temos contemplado o Senhor Jesus Cristo fazendo realmente coisas muito grandes no meio dos gentios. Nas últimas exposições, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo propagando o Evangelho, fazendo milagres no meio daqueles que não eram judeus. Pessoas de cidades pagãs, ímpios, pessoas que não tinham, naquelas culturas, nenhum tipo de relacionamento que fosse positivo com a lei do Senhor e com tudo aquilo que era bom prescrito pela sua própria palavra. Mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que então vai até estes lugares e nestes lugares ele realmente faz coisas maravilhosas a fim de salvar pessoas também ali. E exatamente isto, meus irmãos, ele fez em vários momentos aqui. Mas então nós vimos que junto a ele estavam homens, seus discípulos. Homens que, apesar de estarem caminhando com ele já há um bom tempo, estavam ainda faltando muito de um genuíno conhecimento do próprio Cristo. Eles estavam cegos, eram como que cegos, mudos, surdos. O Senhor então teria de abrir os olhos deles, abrir a mente, abrir os ouvidos, para que eles pudessem então contemplar mais de quem é o Senhor Jesus Cristo. E nós vimos, meus irmãos, que esta realidade não é a realidade somente dos discípulos, mas nossa também. Há muita cegueira ainda em nós, há muitos problemas desta natureza, como no caso do próprio cego, que o Senhor curou, colocando ali saliva nos seus olhos, para que ele pudesse então passar a enxergar plenamente. O Senhor teve então de fazer isto conosco, nós vimos, apontando para o aspecto espiritual desta passagem, em que nossos olhos tiveram de ser abertos pelo Senhor, para que pudéssemos então passar a contemplar mais de Cristo. Um chamado a um progresso numa vida de santificação, através da qual nós passamos a enxergar melhor aquele Senhor a quem nós servimos. Nós vimos que ainda nesta vida nós não conseguiremos contemplar a este Cristo ainda plenamente. Mas um dia o veremos sem nenhum tipo de problema ou obstáculo. Porque estaremos plenamente santos, perfeitos na glória. Passaremos então a glória eterna contemplando e conhecendo mais desse nosso Senhor. Mas, meus irmãos, ainda que o Senhor faça isso conosco, ainda que o Senhor tenha feito isso com os seus discípulos, parece que algumas coisas ainda precisam ser ajustadas na vida deles. Assim como coisas precisam ser ajustadas ainda na nossa vida também. Então, nós encontramos aqui mais uma vez o Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos. O versículo de número 27 nos diz: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe.
Então vejam que o Senhor Jesus Cristo aqui, meus irmãos, Ele está na sua última ocasião em que Ele vai estar caminhando no meio de cidades de gentios. A partir das próximas exposições, nós veremos o Senhor Jesus Cristo passando a estar nas regiões do seu povo. Fazendo então este caminho, retornando ali para aquele lugar, mas então aqui o Senhor Jesus Cristo está ainda no meio de cidades pagãs. E ele está aqui em Cesareia de Filipe. Cesareia que era em homenagem a César, Augusto César, por esta razão Cesareia. E de Filipe, o tetrarca, filho de Herodes. Filipe vem justamente dele. Então se tratava ali, meus irmãos, realmente de uma cidade pagã, onde as pessoas, eles adoravam a outros deuses e a outras coisas e não ao próprio Senhor. E eram de fato idólatras a ponto de colocar o nome da cidade em homenagem a um homem. E o Senhor Jesus Cristo, então, ele está caminhando ali para aquele lugar, nas aldeias de Cesareia de Filipe, com os seus discípulos. Mas o que acontece então aqui? Então ele, junto aos seus discípulos, passa a fazer algum tipo de investigação. Ele quer entender, eu imagino que ele já sabia de muitas dessas coisas, mas ele queria ouvir dos seus próprios discípulos o que as pessoas têm dito acerca dele. Ele vai dizer, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? Então ele realmente queria compreender e ouvir da boca dos seus discípulos o que eles ouviam das pessoas nos lugares em que eles andavam. Ele estava interessado nisto. E então qual foi a resposta dos seus discípulos? O versículo de número 28 nos diz, e responderam, João Batista, outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. É interessante. Você poderia pensar assim então, mas será que essas pessoas não sabiam que o próprio João Batista morreu? Como é que essas pessoas ainda estão imaginando que o próprio Senhor seria talvez João Batista? Não sabemos, meus irmãos, por que razão. Talvez aquilo não tenha se espalhado de forma tão grande a ponto de chegar nesta região e então as pessoas pudessem saber, João Batista morreu. Mas a ideia deles é que, ao contemplar Cristo fazendo coisas desta natureza, eles olhavam atos miraculosos, atos grandiosos e pensavam, este homem só pode ser João Batista. O João Batista, talvez, que ressuscitou, está aqui em nosso meio, semelhantemente ao que pensaram outros em outra ocasião que o Senhor Jesus Cristo se deparou. Então alguns pensavam e olhavam para ele de modo errado, não conseguiam enxergar nele quem ele realmente era. Outros ainda também equivocados, pensavam que talvez se tratasse do próprio Elias. E há razões para isto, meus irmãos. Eles certamente leram o livro de Malaquias, muitos homens por ali, e então, puxa vida, profecias acerca do Elias que viria, para então livrá-los da opressão de nações que estavam subjugando ali muitas das pessoas do povo do Senhor. E muitos talvez imaginassem que era o próprio Elias, que estava, aquele Elias prometido na Escritura. E então olhavam para Cristo e pensavam, talvez seja ele, de repente ele está aqui, foi ele que foi prometido. E outros ainda imaginavam que se tratava de um dos grandes profetas. Mateus vai dizer Jeremias. Talvez seja o profeta Jeremias. Isso talvez, a razão deles pensarem talvez que fosse o próprio Jeremias, é porque parece que existia uma tradição ali que imaginava que o Elias de fato viria em alguma ocasião, este grande profeta, ali para o meio do povo. Em alguma ocasião, no tempo. Então, meus irmãos, o que nós percebemos aqui é que essas pessoas, mesmo contemplando os atos do Senhor, mesmo contemplando os milagres, mesmo ouvindo a pregação, mesmo contemplando atos extraordinários,
não conseguiam compreender e entender quem era aquele que estava diante deles. Percebemos então aqui opiniões diversas. Eles não sabem que é o próprio Cristo. Meus irmãos, isto não é algo que ficou no passado, não. As pessoas em nossos dias ainda não sabem quem é Cristo. Cristo estava diante dos olhos de muitos e ainda assim eles não conseguiam identificá-lo. Eles pensavam em muitas outras coisas, mas não olhavam para ele e pensavam: este é aquele que fora prometido desde o passado. Nos nossos dias ainda, mesmo tendo a palavra aqui revelada, falando acerca deste Cristo, muitos imaginam que talvez este Cristo se trate de um simples profeta, de um simples homem com um estado de santidade, de perfeição de vida elevado, distinto do nosso, como um ser superior, talvez, a nós, alguém que nós devemos tentar buscar ser talvez semelhante a ele, mas ele é simplesmente um homem, nada de extraordinário há nele. A realidade, meus irmãos, é que o mundo hoje e muitas religiões que supostamente conhecem a Cristo, na realidade, nada sabem acerca dele. Nada sabem acerca de Cristo. Esta é a realidade das pessoas perdidas neste mundo. Elas não têm um conhecimento claro, elas vão imaginar uma série de coisas e daí, meus irmãos, a necessidade urgente de fazermos conhecido a estas pessoas quem realmente é o Senhor. Assim como aquelas pessoas precisavam saber quem era aquele homem que estava diante dele. Não era um homem qualquer, não. É um homem que é muito superior a João Batista. Era um homem que era muito superior e é muito superior a Elias. É um homem que é muito superior aos profetas, ao profeta Jeremias e tantos outros. A superioridade de Cristo é incomparável, meus irmãos, a estes homens, mas eles não conseguiam enxergar, não isso. Como eles careciam, de fato, de uma revelação de Deus acerca de quem era aquele. Porque realmente, meus irmãos, jamais conseguiriam compreender se o Senhor não abrisse os olhos dessas pessoas para que elas pudessem saber quem é aquele que estava diante deles. Assim foi conosco também. Na nossa cegueira e engano, o Senhor teve que abrir os nossos olhos para que pudéssemos então olhar para aquele que é anunciado diante dos nossos olhos e pudéssemos então ver que Ele é um Salvador bendito. Necessário demais que isto aconteça. Foi exatamente isto, inclusive, que aquele que fará uma verdadeira confissão aqui teve de experimentar. Os seus olhos tiveram de ser abertos. Foi revelado a ele quem era aquele que estava diante dele. Porque o Senhor, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, não satisfeito em simplesmente ouvir o que as pessoas falavam sobre ele, ele agora se volta para os seus discípulos. Verso de número 29. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Percebam, meus irmãos, que ele está não se dirigindo aqui apenas a um homem, mas ele se dirige aos discípulos todos. A todos aqueles que foram chamados por ele para o seu colégio apostólico. Ele pergunta a eles: Mas o que vós dizeis que eu sou? Ele queria agora ouvir dos próprios lábios destes homens.
Não o que as pessoas dizem, mas o que vocês me falem. Quem sou eu? Veja, meus irmãos, Cristo já estava andando com eles há um bom tempo ali. Tempo suficiente estes homens possuíam para fazer algum tipo de declaração acerca de quem ele era. E de fato isso acontece. Quem responde? Pedro. Respondeu-lhe... Cadê o texto? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Vejam que a pergunta, como mencionei, não foi dirigida simplesmente a Pedro, mas Pedro é alguém que se apresenta aqui, meus irmãos, como se ele fosse uma espécie de representante dos discípulos. Ele fala em nome dos discípulos. Ele fala exatamente, é como se ele estivesse dizendo aquilo que os discípulos estavam conscientes de que o próprio Senhor era. Ele vai dizer, tu és o Cristo. Quando nós olhamos para a passagem paralela, em Mateus capítulo 16, versos 13 a 20, nós encontramos algumas informações um pouco mais claras, ou algumas informações a mais acerca disto. Mateus capítulo 16, do verso 13 até o verso de número 20. Assim nos diz a palavra. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Verso 16. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta foi a resposta clara de Pedro. Mas algumas coisas ainda são ditas aqui que nós não encontramos no Evangelho de Marcos. Nós encontramos o seguinte. O texto vai nos dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, este conhecimento que o próprio Pedro declarou não foi algo que foi fruto do seu próprio esforço simplesmente, nem simplesmente da sua própria observação, mas o próprio Deus revelou a Pedro que Jesus é o Cristo. E, meus irmãos, esta é uma declaração extraordinária, porque, meus irmãos, é algo que realmente é apontado desde o Antigo Testamento acerca de quem Jesus era. Jesus era o Cristo, ele era o ungido prometido, ele era o Messias, ele era aquele que haveria de vir para salvar os homens. Este é Cristo. E esta é a grande declaração de Pedro. Ele realmente, meus irmãos, possuía um conhecimento sobre Cristo, e aqui nós podemos encontrar um tipo de conhecimento suficiente que revela que ele realmente era alguém salvo por Cristo. Ele tinha um conhecimento dele, e então os seus lábios declaram este conhecimento que ele possuía acerca de quem Jesus era. E, meus irmãos, essa declaração pública do próprio Pedro deve ser o tipo de declaração que deve estar nos meus e nos teus lábios também. Este tipo de declaração, ele não pode estar ausente dos lábios daqueles que dizem servir ao Senhor Jesus. Nós que fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, devemos ser aqueles que abrirão a boca para declarar diante deste mundo que Jesus é o Cristo, que Ele é o ungido e que Ele é o Salvador. Nós devemos confessar isto, é o que Paulo vai nos chamar a fazer em Romanos. E somos chamados a fazer isto publicamente, meus irmãos, diante do grande erro que é propagado acerca de quem Cristo é neste mundo. Como nós vimos aqui, muitos enganados quem é Cristo. Não, ele é João Batista, não, ele é Elias, não, ele é o profeta Jeremias. E no mundo hoje o que há? Pessoas realmente grandemente enganadas acerca de quem ele é. Daí a
a necessidade nossa de uma verdadeira confissão neste mundo, dizendo, Ele é o Cristo. Não é um simples homem assim como esses outros, ainda que seja um homem, mas Ele é o Salvador. Mas, meu irmão e minha irmã, se o Senhor Jesus Cristo perguntasse a você hoje, quem vocês dizem que eu sou? Qual seria a sua declaração? Você diria com os lábios e com o seu coração genuinamente, tu és o Cristo? Você realmente é alguém que crê que este Jesus, revelado na Escritura, não foi um simples homem, mas Ele é o próprio mediador, Ele é o próprio Messias, Ele é o próprio Salvador? Ou Ele é para você simplesmente um Jesus que veio a este mundo, andou, que você talvez possui um conhecimento teórico acerca de quem Ele é, ou você é alguém que poderia abrir a boca hoje e dizer, não, tu és o Cristo. Você deve vasculhar o seu coração e tentar entender de fato se você realmente olha para este Senhor revelado na palavra como sendo este Cristo bendito. Mas vejam, não somente como um Cristo distante, como um ungido distante, como um Salvador distante, mas como o teu Cristo. Pessoal. Como o teu Salvador, pessoal. Como aquele que morreu por ti. Como aquele que te redimiu. Isto é o que nós devemos declarar. Isto é o que nós devemos, de fato, experimentar. Esta realidade e esta confissão deve sair dos nossos lábios o tempo inteiro. O tempo inteiro acerca do nosso Senhor. Vocês, crianças, são chamados pelo Evangelho a algum dia falarem como todos aqueles que um dia fizeram a sua pública profissão de fé e dizer, Jesus, tu és o Cristo. Vocês são chamados a olhar para este bendito Redentor que é oferecido no Evangelho e a dizer, tu és o meu Cristo, tu és o meu Salvador. É o Senhor quem chama vocês a fé nele e vocês são salvos crendo neste Cristo e confessando como um Cristo bendito e como o teu Cristo. Ele é o Cristo. Isto é o que foi declarado por Pedro. Então, o Evangelho de Mateus vai dizer que sobre esta confissão de Pedro estaria então alicerçada a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas então, meus irmãos, o que é que o Senhor ele faz aqui? Quando nós olhamos para essa declaração, o Senhor Jesus Cristo então rapidamente diz para eles ali, advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. É interessante nós percebermos isto. Alguns vão chamar isso de uma espécie de silêncio messiânico. É como se o Senhor não quisesse falar acerca de quem Ele é naquela ocasião. E de fato, meus irmãos, o Senhor ele não queria que a sua real identidade messiânica fosse revelada ali. Naquela ocasião, de forma tão explícita, chegaria a ocasião de fato oportuna e bem explícita diante dos olhos de todos a revelação de quem Ele era. A revelação de quem Ele realmente era. Mas aqui, meus irmãos, vocês já podem perceber, o Senhor Jesus Cristo não mais agindo com tanto enigmas com os seus discípulos. Ele está se revelando com muita clareza diante deles. Ele quer ser muito conhecido pelos seus discípulos. Essa advertência, meus irmãos, foi dada para estes homens naquele período.
Mas será que para nós essa advertência ela ainda é válida? Ou nós somos chamados a falar neste mundo acerca de quem é Jesus? Meus irmãos, o Senhor os advertiu que a ninguém dissesse tal coisa, mas nós somos chamados a dizer a todos quantos nós encontrarmos a falarmos tal coisa. Isso implica, meus irmãos, na realidade, no fato de que nós não podemos nos calar nunca. Você abre sua boca para falar sobre o Senhor Jesus Cristo? Você abre a sua boca para falar sobre o Senhor Jesus Cristo com aqueles que estão ao seu redor, com a sua família, falando acerca de Cristo? Você é alguém que, no ambiente do seu trabalho, tendo oportunidade, fala a todos acerca deste Cristo? Você é alguém que na sua universidade, no seu ambiente em que você se envolve com outras pessoas, você é alguém que abre a sua boca para falar acerca deste Cristo? Se você não tem feito isto, você tem falhado. Você tem faltado com o Senhor. Como não abrir a boca para falar acerca deste Cristo que te salvou? Eu tenho certeza que você é alguém que deseja que alguém experimente o que você experimentou. Mas como eles ouvirão acerca deste Cristo se você não abrir a boca para falar? Como poderão crer se este Cristo não for anunciado diante deles? Meus irmãos, é simples. Abra a boca. Abra a boca e fale. Você não precisa de ter uma oratória excelente, não. Você não precisa pegar aqui, então, fazer todo um arrudeio. Não, você não precisa fazer um curso de pregação, de homilética no seminário para falar acerca de Cristo. Você não precisa passar 4 a 5 anos num curso teológico para falar algo acerca de Cristo. Você tem a sua palavra aqui revelada. E algo você certamente sabe dizer acerca deste Cristo que te salvou. Então não fique com desculpa, com conversa fiada de que você não tem ocasião ou não tem habilidade ou a menor capacidade para falar acerca dele. Você vai falar com a simplicidade, a maior simplicidade possível acerca dele. E orar para que o Senhor salve aquele que escuta o que você tem falado acerca de Cristo. Porque não depende da sua oratória a salvação de ninguém. Eu posso pregar aqui, posso ser o maior pregador do Norte e Nordeste do mundo. Não depende da oratória do pregador. Não depende disto. Depende do Senhor se utilizar da sua palavra para salvar pecadores neste mundo. Então, fale acerca de Cristo a todos indiscriminadamente. Você é chamado a isto, a testemunhar deste bendito Cristo neste mundo. É triste, meus irmãos, ainda quando nós contemplamos não somente a ausência disto por parte dos membros da igreja. Mas sabe o que é ainda mais triste? É quando você contempla homens que se dizem ministros do Evangelho, ministros do Senhor Jesus Cristo, e você não encontra estes homens anunciando neste mundo este Cristo. Vejam, meus irmãos, a própria palavra nos diz que nós somos chamados a pregar este Cristo. E este Cristo crucificado diante dos homens. Como alguém, então, pode se chamar de ministro de Cristo, se ele não fala acerca dele? O que você mais encontra aí são os homens em muitas igrejas falsas, falando sobre um Cristo que não é o Cristo do Evangelho. Você vê esses homens falando sobre prosperidade, sobre vitória, sobre triunfo,
sobre ganhar isto, sobre superar aquilo, sobre passar por aflição de não sei de onde, sobre expulsar o espírito de não sei de quê, e uma série de coisas, mas você não encontra um evangelho seja anunciado. Como isso é triste. Como é que estes homens, nestas igrejas, poderão ser salvos se não há pregação genuína do evangelho de Cristo? Meus irmãos, como é necessário que tenhamos mais igrejas bíblicas neste mundo. Aí está a salvação dos homens em jogo. Se Cristo não for anunciado, não há salvação. Porque só há salvação em um nome, como nos diz a palavra, e é no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não for um ministro do Evangelho algum dia, e nem todos são chamados para ser ministros do Evangelho, ore para que o Senhor levante jovens para se dedicar a esta obra, para abrir trabalhos e igrejas bíblicas onde este Evangelho será anunciado e este Cristo será proclamado diante dos olhos e ouvidos de todos. Você estará fazendo muito fazendo isto, orando pelo menos por isto. Mas então, meus irmãos, esta é a declaração de Pedro. Aqui está a sua boa confissão. Pedro diz que Jesus é o Cristo. Mas então, nós passamos para o versículo de número 31. E o versículo de 31 nos diz o seguinte: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Agora então, através dessas palavras do Senhor Jesus Cristo, algo será revelado acerca no coração de Pedro e também daqueles que lá estavam. Porque o Senhor, Ele vai começar, meus irmãos, dizendo, ensinando a eles, agora de modo muito explícito. Vejam aqui que o Senhor Jesus Cristo ele não vai ter arrudeios, não. Ele vai falar exatamente sobre aquilo que Ele haverá de experimentar. E então, Ele diz, é necessário que o Filho do Homem... Aqui, meus irmãos, um título que o Senhor Jesus Cristo gosta muito de aplicar a si mesmo. Ele é o Filho do Homem. Aquele Filho do Homem revelado e apontado lá desde Daniel. Daniel, capítulo 7, verso 9 a 14, nós encontraremos a ideia do Filho do Homem. O Filho do Homem era alguém que seria enviado pelo Pai e que ele então retornaria para receber um reino. O Filho do Homem, ele era alguém que era grandioso, não era simplesmente apontando para o aspecto da humanidade deste homem, mas apontando para a glória dele. Ele era grandioso, e então ele está falando aqui, olha, era necessário que o Filho do Homem, uma referência a ele mesmo, necessário. Não pode deixar de acontecer isto que eu vou falar para vocês agora. E ele diz, é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Então ele aponta aqui, meus irmãos, para a realidade do seu sofrimento. Aqui, de modo muito especial, é revelado a humilhação do Senhor Jesus Cristo. Que ele sofre, rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e escribas, e é morto. Tudo isto aqui inclui a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso mediador. Ele teve, meus irmãos, de padecer exatamente todas estas coisas e ele está anunciando a eles, eu tenho de experimentar isto. Eu não posso deixar de experimentar isto. E o Senhor, meus irmãos, realmente experimentou. Daniel fala sobre o Filho do Homem, mas olhando para o Antigo Testamento, nós encontramos uma declaração muito clara acerca do que o Senhor Jesus Cristo haveria de experimentar de fato.
Texto muito conhecido. Isaías, capítulo de número 53. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Cristo, meus irmãos. Cristo, aquele que sofreu amargamente. E vejam, meus irmãos, esse Senhor Jesus Cristo, ele não sofreu, ele sofreu de diversos modos. Ele sofreu fisicamente. E nós contemplaremos isto nas exposições. Mas ele também foi alguém que sofreu, meus irmãos, e poderíamos dizer espiritualmente. Nós contemplamos o sofrimento de Cristo desde a ocasião que ele passa a saber o que ele haverá de experimentar, a ira de Deus sobre si. Ele passa a suar sangue. Cristo angustiado com o que haveria de sofrer. Cristo angustiado com o que haveria de experimentar. Depois nós contemplamos esse Senhor Jesus Cristo sendo entregue a malfeitores, a homens perversos, que não alisaram ele não, que não abraçaram este Senhor Jesus Cristo, mas pegaram ele, cuspiram nele. Meus irmãos, esbofetearam Cristo a ponto do Senhor Jesus Cristo ficar irreconhecível. Ele ficou irreconhecível, meus irmãos, de tanta pancada que ele levou no seu rosto. Esbofetearam o nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é a humilhação dele. Este é o sofrimento dele lá. Colocaram na sua cabeça uma cruz que perfurou a sua cabeça. Uma coroa de espinhos que perfurou a sua cabeça. Colocaram sobre ele uma cruz pesadíssima para carregar. Colocaram este bendito Senhor numa cruz terrível e humilhante, onde ele sofreu ali por horas, amargamente. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu terrivelmente, externamente e internamente. Naquela ocasião, enquanto ele sofria com as dores no seu corpo, ele experimentou o abandono do seu próprio Pai. Aquele que viveu em uma comunhão eterna com o seu Pai, num relacionamento todo especial, agora foi por ele deixado na cruz. Meus irmãos, que dor terrível o Senhor Jesus Cristo haveria de sofrer ali. E sofreu.
Foi isto que ele experimentou e é exatamente isto que ele está declarando aqui para os seus discípulos. Eu serei humilhado. Eu sofrerei grandemente, mas é necessário que eu passe por isto. É necessário que eu sofra. E por que é necessário, meus irmãos? Porque não poderia haver redenção. Não poderia haver salvação dos pecados se este Senhor Jesus Cristo não padecesse. Como nós poderíamos ser redimidos do pecado que nos condenava ao inferno? Se esse Cristo, sem Cristo, ter se humilhado a este ponto. Não poderíamos ser salvos. Por essa razão ele diz, é necessário. Isso não pode deixar de acontecer. Porque senão vocês permanecerão nas suas iniquidades. Vocês permanecerão nos seus pecados e sofrerão condenação eterna. É necessário que haja derramamento de sangue. É necessário que o meu sangue seja expiado para que os homens possam ser redimidos. Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. É necessário. É isso que Cristo está dizendo a eles. É isso que Cristo está declarando diante dos olhos daqueles homens. É isso que Cristo está falando aos ouvidos deles. E eles deveriam ouvir isto e deveriam compreender isto. Mas vejam, meus irmãos, ele não fala apenas acerca da sua humilhação. Ele vai falar da sua exaltação. Porque este é o Evangelho completo. O Evangelho de Cristo não é Cristo sendo humilhado simplesmente, mas é este mesmo Cristo sendo exaltado. E ele vai dizer, e ao terceiro dia ressuscitarei. Ele é aquele que haveria de morrer, mas ressuscitar para a nossa justificação. Redenção completa em favor de pecadores indignos, como aqueles homens e como eu e você. Ele teria de passar por isto, era necessário. E este foi o Cristo, meus irmãos, quem se entregou. E seria vã a nossa fé se esse Cristo não tivesse ressuscitado. Ele fala dos terrores que experimentará, mas fala da sua gloriosa exaltação. O que esta realidade, meus irmãos, acerca do sofrimento, da morte e ressurreição de Cristo marca na sua vida? Como você olha para isto? Você deve olhar para isto aqui, meus irmãos, e você deve se regozijar nisto. Porque se isto não tivesse acontecido com o Senhor, você hoje estaria caminhando para o inferno. É como se o próprio Senhor Jesus Cristo dissesse assim, é necessário, Lucas, que eu padeça isso para que você seja salvo. É necessário, Amaral, que eu sofra isto para que você seja salvo. É necessário, Mônica, que eu passe por isso para que você seja salvo. É necessário, Jefferson, é necessário, Gabriel, é necessário, Enos, é necessário, Daniel, é necessário que eu passe por isto para que você possa encontrar redenção. Fora disto você não será salvo. É necessário. Foi necessário, meus irmãos, que Cristo padecesse isto. Como isto deve ser maravilhoso para você. Como o seu coração deve se regozijar. Como o seu coração deve se alegrar. Porque foi por você que ele morreu. Você foi alvo desta bendita redenção. Você experimentou isto. Nós que fomos salvos experimentamos isto. Isto é glorioso demais, meus irmãos. É glorioso demais. O próprio Deus se colocar nesta condição para experimentar humilhação como esta. Cristo padeceu. Mas então, meus irmãos, o que acontece aqui
diante desta declaração extraordinária do próprio Senhor sobre aquilo que ele haveria de experimentar, o versículo de número 32 nos mostra algo triste. É a queda de Pedro aqui, poderíamos dizer. Depois de uma excelente confissão que Jesus é o Cristo, ele ainda revela um desconhecimento sobre quem Cristo é plenamente. O texto vai nos dizer, e isto ele expunha claramente. Vejam, meus irmãos, aqui a declaração. Como mencionei antes, não é por enigmas, mas não. Está chegando o momento. Ele não quer deixar eles com o pensamento obscurecido acerca destas coisas. Com muita clareza, é isto que haverá de acontecer. Esteja ciente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Vejam, Pedro, depois de uma confissão tão gloriosa daquela, tu és o Cristo, agora pega Cristo e vai então reprovar Cristo. Ele não gostou daquilo que o Senhor havia falado. Como assim? Sofrer, ser humilhado, ser cuspido, ser esbofeteado, ser morto. Parece que ele esqueceu que Cristo disse, ressuscitarei ao terceiro dia. Parece que ele só ouviu estas coisas ruins, entre aspas, mas não atentou para, e ressuscitarei, Pedro. Então Pedro se volta para ele e vai exortar a ele. Mateus vai nos dizer algo sobre isto, sobre esta exortação. O texto vai dizer, e Pedro, chamando à parte, Mateus capítulo 16, verso 22, começou a reprová-lo dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Vejam só a reação de Pedro. E talvez, meus irmãos, tenham boas intenções aqui. Poxa, vai sofrer o Senhor. Vai passar por isto? Não, não. Tem compaixão de ti. Não, isso não vai acontecer com o Senhor. Mas ele reprova. Mas isso, meus irmãos, é uma falha miserável de Pedro aqui. Ele jamais deveria fazer algo desta natureza. Ele jamais deveria se opor ao desígnio de Deus que era este. Ele jamais deveria agir assim, reprovando o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui só revela, meus irmãos, quanto conhecimento ainda ele precisava ter acerca de Cristo. E pode ser assim muitas vezes conosco também. Porque muitas vezes nós podemos declarar publicamente, diante dos homens neste mundo, Jesus é o Cristo, mas podemos não ter um conhecimento de fato completo acerca de quem Ele é. Ele é o Cristo, mas poderíamos talvez dizer como Pedro, mas Ele não precisa passar por sofrimento para alcançar os seus propósitos. Ele não precisará padecer para então ser um Salvador bendito. Ele não precisará padecer e então ressuscitar para a nossa salvação. O homem pode declarar que Jesus é o Cristo, mas ele pode conhecer muito pouco acerca daquilo que o Senhor precisa fazer. Isto aponta, meus irmãos, para a necessidade que o próprio Pedro e os discípulos possuíam de ter mais do conhecimento de quem Cristo é, bem como das suas obras. Isto é o que nós precisamos também. Conhecer mais a Ele, como nós lemos em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 11. Conhecer a Ele, conhecer suas obras, a fim de que vivamos em piedade e tudo mais, mas para que possamos conhecê-lo, fundamental, meus irmãos. Nós temos que progredir no conhecimento deste Deus, compreendendo o máximo que pudermos acerca de quem Ele é e bem como de tudo aquilo que Ele fez, faz e fará. Necessário demais. Nós temos a palavra do Senhor completa aqui. Completa. Nós não precisamos de nenhum acréscimo. Tudo aquilo que nós precisamos saber acerca de Cristo, nós temos na sua palavra. E se você não conhece mais dele, é porque você não tem buscado conhecê-lo.
Porque você não tem se debruçado nisto aqui. Porque você não tem meditado nisto aqui. Porque você não tem orado, clamado ao Senhor, Senhor, dá-me mais do conhecimento de Cristo. Esta deveria ser a nossa oração diária. Ao lermos a Escritura, ao meditarmos na palavra, Senhor, dá-me mais do conhecimento de Cristo, para que não falhemos, ao falarmos acerca dele. Como é fundamental, meus irmãos, que nós conheçamos de fato o nosso Senhor, a quem nós servimos. Como servir genuinamente a quem nós não conhecemos? Adorar sem conhecimento é idolatria. Há necessidade de conhecimento de quem Cristo é, para que o adoremos devidamente. Pedro precisava conhecer mais de Cristo. Nós também. Mas o que acontece então? Depois de Pedro tentar falar tais coisas, o Senhor Jesus Cristo vai advertir ele. O Senhor Jesus Cristo vai reprová-lo duramente. O versículo de número 33 nos diz: Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse. Então aqui é uma repreensão dura do Senhor. Olha o que ele diz. Arreda Satanás. Arreda Satanás. O que é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Vejam, meus irmãos, nós não podemos pensar que era o próprio Satanás ali. Nós não podemos pensar que Pedro estava possuído por Satanás. Cremos que Pedro era alguém salvo pelo Senhor Jesus Cristo, que ainda muito precisava de um progresso no conhecimento de Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo faz aqui é como que comparando Pedro ao maligno. Por que razão? Porque Pedro, ele estava agindo exatamente como o maligno. Quando ele diz arreda Satanás, é como se ele estivesse dizendo assim: saia do meu caminho, Pedro. Saia do meu caminho, não venha sugerir coisas como estas. Porque lembrem-se, é necessário. Pedro, eu tenho que seguir este caminho. Arreda Satanás. Não venha tentar obstruir aquilo que eu fui chamado para fazer. Não venha tentar sugerir uma outra forma disso ser resolvido. Porque, meus irmãos, é como se Pedro quisesse dizer assim: não tem necessidade de sofrimento para isto. Você não precisa sofrer para alcançar este propósito. É o mesmo que Satanás fez com Cristo em Mateus capítulo 4, na tentação. Oferecer para ele reinos, glória e tantas coisas sem sofrimento. Pedro estava agindo como o próprio Satanás. Pedro estava tentando obstruir o caminho que o Senhor Jesus Cristo deveria caminhar. E isto não poderia ser admitido. Porque não pode haver, de fato, redenção e plena salvação sem sofrimento. Ele deveria, então, experimentar. Meus irmãos, da mesma forma que o próprio Cristo, ele se opõe a este tipo de concepção equivocada acerca daquilo que o próprio Cristo deveria fazer, nós devemos ser aqueles que estarão sempre empenhados em desfazer, em reprovar todos quantos surgem anunciando um meio para Cristo salvar o homem distinto daquele que ele mesmo decretou e determinou na sua palavra. Há muitas sugestões aí pelos homens.
Há muitas formas que eles imaginam que são formas através das quais o próprio Senhor Jesus Cristo pode salvar. Nós não podemos nos calar. Nós teremos de ser aqueles que falarão exatamente aquilo que Cristo falou. Foi necessário que ele sofresse, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, pelo seu povo. Necessário que ele fosse morto e ressuscitasse para a nossa salvação. Isto é o Evangelho. E é exatamente isto que nós devemos anunciar aos homens. Mas eu quero perguntar agora a você que não conhece a Cristo. A você que talvez vá para a igreja, de vez em quando esteja em algum culto por aí, mas não conhece o Senhor Jesus Cristo. Saiba que para você caminhar para a glória, que para você ser livre da condenação eterna, que estão caminhando para isto, que são aqueles que caminham para isto, aqueles que não conhecem o Senhor, para que você seja salvo, você precisa crer neste Cristo. Não é suficiente que você tenha um conhecimento simplesmente intelectual de que este Cristo veio a este mundo. É necessário que você deposite a sua fé nele, lançando-se sobre ele, encontrando nele um bendito, completo e suficiente Salvador. Somente este Cristo é que pode salvar o homem dos seus pecados. Ele é um maravilhoso e bendito Redentor. Nós que fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, devemos sempre louvar a Deus por este Cristo, que sofreu, que foi rejeitado, que foi morto e ressuscitou para a minha e para a sua justificação. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, queremos, Pai, te dar graças pela pregação da Tua palavra. E queremos também te dar graças porque nós temos a graça de conhecer a Cristo, o nosso Salvador. Te louvamos, Pai, porque nele fomos salvos. E porque, Pai, uma vez que fomos salvos em Cristo, nós não experimentaremos a condenação eterna. Mas, Senhor, te pedimos, Pai, dá-nos mais do conhecimento de Cristo. Ensina-nos, Pai, a buscarmos mais dele e a sermos também cada dia mais parecidos com ele. E também, Senhor, ajuda-nos a sermos homens e mulheres empenhados em testemunhar deste Cristo, com palavras, bem como, Senhor, na nossa própria vida neste mundo que está em trevas. Usa-nos para o louvor da Tua glória, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.